A noite na Avenida Paulista era um caos elétrico. O metrô lotado de engravatados e rostos exaustos. O zumbido abafado dos trilhos ecoando nos túneis. Mas, para Vitória Costa, de 7 meses, o que ecoava era o som cortante da voz do marido. Ricardo Marques, ao seu lado, o queixo travado de irritação. Você pode parar de me envergonhar por uma vez na vida? Ricardo sibilou, o veneno escorrendo. Vitória baixou os olhos, os dedos tremendo sobre a barriga. Eu só disse que não estava me sentindo bem, Ricardo. Não foi por querer. Antes que ela pudesse terminar, a mão dele voou e se chocou contra seu rosto. Um estalo seco. O som silenciou o vagão inteiro. A cabeça dela foi arremessada para o lado, a bochecha instantaneamente vermelha e ardendo. As pessoas congelaram. Ninguém ousou se mover. Por favor, pare, ela sussurrou, as lágrimas se misturando à ardência na pele. Ricardo a segurou pelo braço, apertando com força suficiente para deixar marcas. Você acha que pode me responder em público, sua mulher estúpida? E então, outro tapa, mais forte. Vitória caiu do assento, atingindo o chão gelado, agarrando a barriga enquanto ofegava de dor. O mundo ficou turvo. O pânico brilhou em seus olhos. Do outro lado do corredor, Alexandre Almeida, um homem alto de terno cinza bem ajustado, fechou seu laptop e se levantou. Sua voz grave cortou o silêncio tenso. Chega! Ricardo o encarou. Cuide da sua vida. Os olhos de Alexandre se escureceram. Não quando uma mulher grávida está sendo espancada na minha frente. Os outros passageiros viraram o rosto com medo. Alguns filmavam com seus celulares, mas ninguém ajudou. Alexandre se adiantou, posicionando-se entre Vitória e seu marido. Ricardo o empurrou, mas Alexandre não vacilou. Toque nela de novo e você vai se arrepender, ele disse com firmeza. Vitória tentou falar, os lábios tremendo. Por favor, pare, meu bebê. Essas palavras perfuraram o coração de Alexandre. Sem hesitar, ele se agachou ao lado dela, colocando uma mão gentil em seu ombro. Você está segura agora, eu prometo. Ricardo zombou, tentando arrastá-la, mas o metrô parou com um guincho. 2 seguranças entraram correndo, alertados pelo caos. Alexandre se virou para eles. Este homem agrediu a esposa grávida em público. Verifiquem as câmeras de segurança. Enquanto Ricardo era contido, ele gritou: Você vai me pagar por isso! Ela é minha esposa! Vitória soluçou baixinho, incapaz de levantar o rosto inchado. Alexandre a ajudou a se levantar, sustentando seu peso enquanto desciam do metrô. Câmeras piscaram. As pessoas cochichavam. Fora da estação, o ar da noite era fresco. Alexandre tirou o paletó, envolvendo-o nos ombros dela. Você precisa de um hospital. Eu te levo. Vitória olhou para cima, lágrimas escorrendo por suas bochechas machucadas. Por quê? Por que você me ajudaria? Ele fez uma pausa, sua expressão suave, mas assombrada. Porque uma vez eu vi alguém que eu amava sofrer como você, e jurei que nunca mais ficaria parado. Enquanto a sirene da ambulância ecoava à distância, o mundo de Vitória se desfez em escuridão. Mas, pela primeira vez, ela não estava sozinha. O homem que a salvou estava prestes a mudar tudo. As luzes fluorescentes da sala de emergência do Hospital Santa Luzia cintilavam acima, banhando tudo em um brilho pálido e frio. Vitória Costa estava deitada na cama, o rosto inchado, os lábios rachados, uma mão agarrando a barriga enquanto os monitores apitavam ao seu lado. Enfermeiras se apressavam, sussurrando palavras que ela mal compreendia. Pressão sanguínea caindo. Mantenha a calma. Através do borrão de exaustão e dor, Vitória vislumbrou Alexandre Almeida parado do lado de fora da porta de vidro. Seu terno estava amarrotado agora, a gravata afrouxada, os olhos pesados de preocupação. Ele não a tinha deixado desde que a ambulância a trouxe. Um médico se aproximou dele. Ela está estável, mas vamos mantê-la em observação.
Ela teve sorte que o batimento cardíaco do bebê está forte. Alexandre exalou, os ombros relaxando pela primeira vez naquela noite. Posso vê-la? Momentos depois ele entrou. Vitória virou a cabeça fracamente, os olhos brilhando sob a luz forte. Você não deveria ter ficado, ela sussurrou. Você nem me conhece. Ele deu um sorriso fraco. Eu sei o que é se sentir preso. O silêncio encheu o pequeno quarto, quebrado apenas pelo apitar rítmico das máquinas. Ele colocou uma garrafa de água ao lado da cama dela. Você precisa se manter hidratada. O médico disse que o descanso é tudo agora. A garganta dela apertou. Obrigada por me salvar. Se você não tivesse... Ele a interrompeu suavemente. Não me agradeça. Agradeça a si mesma por ter sobrevivido. Lágrimas escorreram por suas bochechas. O Ricardo costumava ser diferente. Ele prometeu que nos protegeria. Eu acreditei nele. A voz dela se quebrou, tremendo entre a culpa e a tristeza. Alexandre puxou uma cadeira, seu olhar firme. Abusadores sempre começam com promessas, então eles te isolam até você esquecer quem é. Ela se virou para ele, surpresa com a empatia em sua voz. Você fala como se tivesse passado por isso. O maxilar dele se contraiu. Minha mãe passou. Meu pai costumava bater nela. Eu tinha 12 anos quando percebi que o silêncio era tão cruel quanto a violência. Por um momento, Vitória esqueceu a dor. Este estranho não era apenas um salvador. Ele entendia seu pesadelo. Então, a porta se abriu de repente. Luana e Antônio Costa, seus pais, entraram correndo. O pânico estava estampado em seus rostos. A mãe ofegou ao ver os hematomas de Vitória. Meu Deus, minha filha! O pai cerrou os punhos. Onde está aquele desgraçado? Alexandre se levantou, apresentando-se rapidamente. Sou Alexandre Almeida. Eu estava no metrô. Ela está segura agora. Luana agarrou sua mão. Obrigada. Você é um anjo. A voz de Vitória vacilou. Mãe, pai, por favor, não briguem. Eu só quero paz. A raiva do pai se desfez em tristeza. Ele beijou a testa dela gentilmente. Você nunca mais vai voltar para ele. Nós vamos te proteger. Lá fora, as câmeras piscavam. O vídeo do ataque no metrô já tinha se tornado viral. Repórteres exigiam declarações. O mundo tinha visto a violência de Ricardo Marques. Dentro do quarto, Alexandre olhou para Vitória, sua voz calma, mas resoluta. Você não precisa mais enfrentá-lo sozinha. Vitória pegou a mão dele, os dedos tremendo. Pela primeira vez em meses, ela sentiu calor em vez de medo. Mas lá fora do hospital, Ricardo já planejava seu próximo movimento. O sol pálido de inverno se esgueirava pelas venezianas do hospital, pintando listras suaves no rosto machucado de Vitória Costa. Os analgésicos anestesiavam seu corpo, mas não conseguiam silenciar seu medo. Ela continuava revivendo a noite anterior em sua cabeça. Os tapas, os gritos, o homem que a salvou. Seu telefone vibrou na mesa de cabeceira. Número desconhecido. O coração dela saltou. Contra seu bom senso, ela atendeu. Vitória, uma voz fria e familiar sussurrou. Sou eu. O peito dela apertou. Ricardo, como você conseguiu este número? Ele riu sombriamente. Você realmente acha que alguns seguranças podem me manter longe? Você me envergonhou na frente da cidade inteira. Você sabe o que as pessoas estão dizendo sobre mim? A mão de Vitória tremia. Você me bateu, Ricardo. Você poderia ter matado nosso filho. Eu fiz o que tinha que fazer. Ele estalou. Você me deixou com raiva. Você sempre me deixa com raiva. Antes que ela pudesse responder, Alexandre Almeida entrou, segurando uma sacola de café da manhã. Ele parou, sentindo a tensão. Quem é? Ricardo ouviu sua voz. O tom dele se tornou venenoso. Quem está aí com você? Não me diga que é aquele estranho rico. Você acha que ele vai amar uma mulher quebrada como você? Ele vai te jogar fora no momento em que as manchetes sumirem. As lágrimas de Vitória escorreram em silêncio. Alexandre pegou o telefone, sua voz calma, mas firme. Aqui é Alexandre Almeida.
Se você entrar em contato com ela de novo, eu vou te prender por assédio. A risada de Ricardo estalou pelo alto-falante. Você acha que seu dinheiro pode me assustar? Você não tem ideia com quem está lidando. Clique. A chamada terminou. Alexandre colocou o telefone no lugar gentilmente, o maxilar tenso. Ele é perigoso. Eu vou providenciar proteção para você. Vitória olhou para o cobertor sussurrando. Ele nem sempre foi assim. Eu costumava amá-lo tanto. Alexandre suavizou. Amor não significa deixar alguém te destruir. Do lado de fora do quarto do hospital, o frenesi da mídia ficou mais alto. As notícias reproduziam o vídeo do metrô sem parar. A manchete dizia: CEO milionário Ricardo Marques agrede esposa grávida em público. Sua reputação, antes impecável, estava desmoronando da noite para o dia. Em seu escritório corporativo no centro, Ricardo invadiu a sala de reuniões. Sua assistente, Isabel Costa, a mesma mulher que ele vinha vendo secretamente, parecia pálida enquanto os repórteres se aglomeravam no prédio. Isso é um pesadelo, Ricardo, ela disse. Os investidores estão retirando os fundos. O conselho quer uma declaração. Ricardo bateu o punho na mesa. Eu construí este império. Ninguém me diz o que fazer. Isabel hesitou. Talvez se desculpe, mostre remorso, só até as coisas se acalmarem. Ele a encarou. Você acha que eu vou me desculpar com aquela mulher ingrata? Ela arruinou tudo. Isabel desviou o olhar, a culpa cintilando em seus olhos. Ela nunca o tinha visto tão descontrolado. De volta ao hospital, os pais de Vitória se sentaram ao lado dela, de mãos dadas em silêncio. A mãe sussurrou. Querida, você precisa pedir o divórcio. Vitória assentiu lentamente. Eu vou, mas estou com medo. Alexandre se inclinou para a frente. Você não estará sozinha nisso. Eu estarei ao seu lado a cada passo. Pela primeira vez, a esperança cintilou nos olhos cansados dela. Mas no fundo, ela sabia que Ricardo não a deixaria ir tão facilmente. Lá fora, um carro preto esperava do outro lado da rua. O motorista de Ricardo. Alguém lá dentro estava observando a entrada do hospital. O dia mal tinha começado quando Alexandre Almeida notou o sedã preto estacionado em frente à entrada do hospital. Seus vidros escuros brilhavam sob o sol fraco da manhã. Ele já o tinha visto 2 vezes, uma na noite anterior, e agora de novo no mesmo lugar. Algo não estava certo. Lá dentro, Vitória Costa estava sentada na cama, tomando um chá que a mãe trouxe. Suas bochechas ainda estavam machucadas, mas o inchaço tinha diminuído um pouco. A cor estava lentamente voltando ao seu rosto, embora seus olhos carregassem a exaustão de noites sem dormir. Seu pai, Antônio, andava pelo quarto, murmurando palavrões. Aquele maníaco provavelmente está tramando algo. Eu deveria ter quebrado o maxilar dele. Anos atrás. Pai, por favor, Vitória disse suavemente. Eu só quero paz. Paz, ele latiu. A paz não vem do silêncio, querida. Ela vem da justiça. Antes que ela pudesse responder, uma enfermeira entrou. Senhora Costa, tem alguém na recepção procurando por você. Ele disse que é da empresa do seu marido. Vitória congelou. Sua mãe, Luana, instintivamente se adiantou. Diga a ele que ela não está recebendo ninguém. Mas Alexandre já se movia em direção à porta. Eu cuido disso. No andar de baixo, o saguão fervilhava com jornalistas, câmeras piscando e murmúrios sobre o vídeo viral do metrô. Perto da entrada, um jovem de terno segurava um envelope. Ele parecia nervoso. Posso ajudá-lo? Alexandre perguntou. Os olhos do homem se desviaram. Fui instruído a entregar isto à senhora Marques, à senhora Costa. Alexandre pegou o envelope e o abriu. Dentro havia uma única folha de papel, uma intimação para custódia e difamação. Ricardo a estava processando, alegando que ela o havia atacado primeiro e que o vídeo viral era enganoso. O maxilar de Alexandre se apertou. Diga ao seu chefe que ele acabou de cometer o maior erro da vida dele. O homem recuou,
quase tropeçando nos próprios pés. Eu sou só o mensageiro, senhor. Alexandre se virou e viu vários repórteres filmando a troca. Ele guardou o envelope no bolso e marchou de volta para cima. O rosto de Vitória ficou pálido quando ela leu. Ele está me processando? Depois de tudo? A mãe dela ofegou. Aquele monstro não tem vergonha. Alexandre colocou uma mão tranquilizadora no ombro dela. Ele está desesperado. Homens como ele só atacam quando começam a perder o controle. Mas ele não vai vencer desta vez. Vitória piscou para conter as lágrimas. E se ele levar meu bebê embora? Ele não vai, Alexandre disse com firmeza. Eu vou garantir isso. Minha equipe jurídica já está preparando sua defesa. Você estará segura. Nesse momento, um segurança entrou. Senhor Almeida, tem um carro lá fora que está estacionado há horas. Ninguém saiu. Os olhos de Alexandre se estreitaram. Fique de olho. Se alguém se aproximar, chame a polícia imediatamente. Através da janela, Vitória viu o mesmo carro preto. Seu pulso acelerou. É o motorista dele. Ricardo está me observando, não é? Alexandre pegou a mão dela gentilmente. Deixe-o observar. Isso só vai mostrar a ele que você não tem mais medo. Ela olhou para ele, o lábio tremendo. Eu queria ser tão forte. Ele sorriu fracamente. Você já é. Lá fora, o motor do sedã preto roncou e se afastou lentamente. Mas não antes que a lente de uma câmera piscasse pela janela do passageiro, capturando uma foto de Alexandre e Vitória de mãos dadas. Em algum lugar no centro, Ricardo Marques sorriu sombriamente ao ver a foto. Se ela quer guerra, eu vou dar uma a ela. 3 dias depois, um sol de inverno pálido brilhava fracamente sobre o horizonte da cidade. Vitória Costa estava sentada em uma cadeira de rodas perto da janela do hospital, olhando para o mundo que de repente parecia hostil e barulhento. Ela não tinha saído do hospital desde o incidente no metrô. A ideia de enfrentar Ricardo Marques novamente fazia seu estômago se apertar. A porta se abriu e Alexandre Almeida entrou, carregando uma pilha de papéis. Ele parecia exausto, sem barba, a gravata frouxa, mas sua voz permanecia firme. O tribunal agendou a primeira audiência para a próxima terça-feira. Ele está pressionando por custódia de emergência e indenização por difamação. A mão de Vitória tremeu ao pegar os papéis. Ele quer a custódia do meu bebê? Ele nem se importa com a gente. Ele não quer o bebê. Alexandre respondeu gentilmente. Ele quer controle. Ele está tentando te punir por ter se levantado contra ele. A mãe dela, Luana, cruzou os braços. Deixe-o tentar. Nós vamos expor cada hematoma, cada registro hospitalar. O mundo viu o que ele fez. Alexandre assentiu. Nós temos provas. O vídeo do metrô, depoimentos de testemunhas e agora os relatórios médicos. O advogado dele já está tentando distorcer a história, alegando que foi uma discussão mútua. Vitória riu amargamente, embora as lágrimas brilhassem em seus olhos. Mútua? Eu estava grávida de 7 meses. Ele se agachou ao lado dela, baixando a voz. Nós vamos vencer, Vitória. Eu prometo. Ela olhou para ele, notando a fadiga por trás de sua calma. Por que você está me ajudando tanto, Alexandre? Você mal me conhece. Ele hesitou. Porque eu não pude ajudar minha mãe. Ela viveu com um homem exatamente como o Ricardo. Eu a vi se quebrar um pouco mais a cada dia, até que ela não aguentou mais. Eu jurei que nunca mais deixaria isso acontecer. Não se eu pudesse impedir. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. O único som era o apito rítmico do monitor ao lado da cama dela. Então a enfermeira entrou com um envelope pardo. Entrega para a senhorita Costa. Alexandre o pegou, abrindo com cautela. Dentro havia uma única foto, uma imagem de Vitória e Alexandre de mãos dadas no quarto do hospital. Abaixo, uma mensagem rabiscada com tinta. Vejo você no tribunal. R. Vitória cobriu a boca, horrorizada. Ele está nos seguindo! A voz de Alexandre endureceu. Não por muito tempo. Eu vou solicitar uma ordem de restrição imediatamente. O pai dela, Antônio, cerrou os punhos. Aquele covarde está se escondendo atrás de advogados.
Eu gostaria de vê-lo tentar isso na minha frente. Alexandre colocou uma mão firme em seu ombro. Nós vamos lutar com a lei, não com nossos punhos. É assim que nós vencemos. Mais tarde, naquela noite, enquanto o céu ficava violeta, Alexandre saiu para atender a uma ligação de sua equipe jurídica. Vitória o observou pela janela, sua silhueta delineada pelo brilho suave das luzes da rua. Algo em sua presença calma a fazia se sentir segura, algo que ela não sentia há anos. A mãe dela sussurrou: "Ele é um bom homem, filha." Vitória assentiu lentamente, sua voz mal um sussurro. "Eu sei," mas no fundo, o medo ainda permanecia. Porque ela sabia que Ricardo Marques não era o tipo de homem que aceitava a derrota em silêncio. Do outro lado da cidade, em seu escritório na cobertura, Ricardo serviu-se de um copo de uísque, encarando a foto deles. "Se ela quer briga," ele murmurou, "eu vou queimar o mundo dela antes que ela queime o meu." A noite foi longa e pesada dentro da cobertura de Ricardo Marques. Copos de uísque pela metade cobriam sua mesa, e as luzes da cidade cintilavam como provocações do lado de fora de sua janela. Ele estava curvado em uma poltrona de couro, passando por manchetes que destruíram sua imagem antes perfeita. CEO pego agredindo esposa grávida no metrô. Fúria pública explode com escândalo de violência doméstica de Marques. Ele bateu o laptop, as veias pulsando em sua têmpora. "Eles acham que eu sou o vilão? Eu a fiz quem ela é," ele gritou para ninguém. Do outro lado do quarto, Isabel Costa, sua ex-secretária e amante secreta, entrou em silêncio. Ela usava um roupão de seda, sua expressão tensa. "Ricardo, você precisa se acalmar. O conselho está pedindo sua renúncia. Seus investidores estão recuando." Ele se virou para ela. "Não ouse me dar lições de moral. Você gostou do meu dinheiro, do meu poder e agora quer ir embora?" Isabel cruzou os braços. "Eu não me inscrevi para essa bagunça. A mídia está acampada na porta do meu apartamento. Eles estão me chamando de a outra mulher." Ricardo serviu outro drink zombando. "Você deveria ter pensado nisso antes de rastejar para a minha cama." Os olhos dela se estreitaram. "Você vai perder tudo, Ricardo. Talvez seja a hora de assumir a responsabilidade." Ele jogou o copo contra a parede, estilhaçando-o. "Responsabilidade?" Ela me humilhou. Ela me fez parecer fraco. Aquele estranho, Alexandre Almeida, ele acha que é o salvador dela? Eu vou destruir os dois. Isabel hesitou. "O que você está planejando?" Ricardo sorriu, sombrio e deliberado. "Uma pequena lembrança de que eu ainda estou no controle. Meu advogado vai apresentar outra moção amanhã, alegando abuso emocional, manipulação financeira e que eu fui incriminado. Mas isso não é tudo." Ele abriu uma gaveta puxando um pendrive. "Isto contém imagens de segurança privadas de nossa casa. Editadas da forma certa, vai parecer que ela foi a agressora. Assim que eu vazar, o público vai começar a duvidar da história dela." Isabel ofegou. "Isso é ilegal, Ricardo, você não pode." Ele a interrompeu bruscamente. "Eu posso e vou. Quando eu terminar, ela será a que estará implorando por misericórdia." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Vitória Costa estava sentada em sua cama de hospital, inconsciente da tempestade que se formava contra ela. Alexandre Almeida entrou em silêncio com um sorriso. O juiz concedeu a ordem de restrição. "Ricardo não pode chegar a menos de 150 metros de você." O alívio lavou o rosto dela. "Obrigada, Alexandre. Eu finalmente me sinto segura." Ele se sentou ao lado dela, sua voz suave. "Você é forte, Vitória. Você sobreviveu a mais do que a maioria das pessoas jamais poderia." Ela sorriu fracamente. "Eu não me sinto forte. Eu só me sinto cansada." Ele riu baixinho. "É assim que a força se parece." Mas antes que a paz pudesse se instalar, o telefone dela vibrou novamente. Desta vez não era Ricardo. Era uma notificação. Um novo vídeo havia se tornado viral online. O título dizia: "Imagens chocantes. Vitória atacou o marido primeiro?" Seu sangue gelou. Ela apertou o botão de play
e seu coração despencou. O clipe editado mostrava apenas fragmentos. Ela gritando, o falso recuo dele, a câmera cortando antes de seus golpes violentos. O maxilar de Alexandre se contraiu. Ele está manipulando a verdade, Vitória sussurrou. Ele está virando todo mundo contra mim. Alexandre a encarou, sua voz de aço. Então nós o expomos, cada mentira, cada segredo. Mas nenhum dos dois sabia. Ricardo acabara de armar uma cilada que poderia destruir tudo. Na manhã seguinte, o mundo já tinha se virado contra Vitória Costa. Os âncoras de notícias debatiam se as novas evidências provavam que ela havia começado a briga. As redes sociais fervilhavam com as opiniões de estranhos que nunca a tinham conhecido, mas que de repente se sentiam no direito de julgar. No hospital, Alexandre Almeida estava perto da janela, lendo os comentários online em seu telefone. O maxilar dele se apertou enquanto ele rolava a tela. Eles estão acreditando, ele murmurou. As pessoas realmente acham que você o atacou. Vitória estava sentada na beira da cama, segurando o ultrassom de seu bebê perto do peito. A voz dela tremia. Não acredito que isso está acontecendo de novo. Toda vez que eu tento me levantar, ele encontra uma maneira de me derrubar. Alexandre se ajoelhou ao lado dela, firme, mas intenso. Então nós revidamos com mais força. Eu já contatei um analista forense de mídia. Nós vamos provar que a filmagem foi adulterada. Ela olhou para cima com os olhos úmidos. Ele não vai parar até me destruir. Então nós não vamos parar até que ele se destrua, disse Alexandre. Do outro lado da cidade, em um escritório de advocacia silencioso, Ricardo Marques se encontrou com seu advogado, Dr. Almeida, um homem astuto com olhos frios e um relógio caro. O vídeo funcionou, Dr. Almeida disse sorrindo. A opinião pública está mudando. Quando chegarmos ao tribunal, metade do júri vai pensar que ela é instável. Ricardo se recostou, satisfeito. Bom, continue alimentando a imprensa. Certifique-se de que todos a vejam como uma mentirosa. Eu quero a credibilidade dela enterrada antes que ela sequer suba ao palco para depor. E a ordem de restrição? Dr. Almeida perguntou. Ricardo sorriu. Isso é fácil. Eu não vou chegar perto dela. Eu vou deixar outra pessoa fazer isso por mim. Naquela noite, enquanto a chuva chicoteava as janelas do hospital, um zelador em um uniforme cinza deslizou silenciosamente pelo corredor. Seu crachá dizia Marcos. Ele empurrava um carrinho, cantarolando baixinho, mas seus olhos se dirigiam ao quarto de Vitória. Dentro do seu bolso, um telefone vibrava. Uma mensagem de texto de Ricardo apareceu na tela. Pegue o pendrive, não deixe rastros. Momentos depois, Marcos bateu na porta. Boa noite, senhora. Só preciso esvaziar o lixo. Luana, a mãe de Vitória, sorriu educadamente e o deixou entrar. Mas Alexandre, que tinha ficado até tarde, observou o homem de perto. Algo em seu movimento parecia ensaiado. Marcos parou perto da mesa de cabeceira, onde Alexandre tinha colocado a cópia original do vídeo do metrô, a verdadeira evidência mostrando o ataque de Ricardo. Os instintos de Alexandre gritaram. Ei! Ele disse bruscamente. Marcos congelou, os olhos arregalados. Então ele fugiu. Alexandre avançou, o alcançando, no momento em que o homem puxou o pendrive da gaveta. Os dois lutaram. O carrinho tombou, espalhando suprimentos pelo chão. Enfermeiras gritaram por segurança. Em segundos, guardas entraram correndo e contiveram o falso zelador. Alexandre recuperou o pendrive, respirando com dificuldade. Vitória agarrou o cobertor tremendo. Ele enviou alguém aqui para roubar a evidência? Alexandre assentiu sombriamente. Ele está desesperado. Ele sabe que isso é o que pode acabar com ele. Mais tarde, enquanto a polícia escoltava Marcos para longe, Vitória olhou para Alexandre com uma resolução trêmula. Ele está jogando sujo. Talvez seja a hora de eu parar de ter medo. Alexandre encontrou o olhar dela. Então vamos lutar juntos. Do lado de fora do hospital,
Ricardo observava de seu carro a chuva escorrendo pelo para-brisa. Seus lábios se curvaram em um sorriso. Perfeito, ele sussurrou. Ela mordeu a isca. Na manhã seguinte, as manchetes gritavam em todos os canais de notícias. Nova reviravolta no escândalo de Marques. Esposa acusada de manipular evidências. Vítima ou vilã? Público dividido sobre a história da esposa grávida. Sentada em sua cama de hospital, Vitória Costa sentiu o peso de cada manchete cruel pressionando seu peito. Seu rosto inchado tinha se desfeito em hematomas suaves, mas seu espírito carregava feridas frescas. Seu pai, Antônio, bateu a mão na mesa. Isso é lixo. Eles estão distorcendo tudo. Alexandre entregou-lhe um tablet. É pior do que isso. A equipe de relações públicas de Ricardo contratou bots para inundar as redes sociais com posts falsos. Eles estão tentando reescrever a história em tempo real. Vitória olhou fixamente para a tela. As pessoas acreditaram que eu o ataquei. Depois de tudo, a voz de Alexandre era calma, controlada. Eles acreditam no que lhes é dito até que alguém lhes mostre a verdade. É isso que vamos fazer. Ele pegou o telefone e fez uma ligação. Lilian, prepare a declaração para a imprensa. Nós vamos a público hoje. Algumas horas depois, uma coletiva de imprensa foi organizada no pequeno auditório do hospital. Câmeras alinhadas na parede dos fundos. Repórteres sussurravam enquanto Alexandre subia ao pódio ao lado de Vitória e seus pais. Ele começou, sua voz firme, mas afiada. A mulher ao meu lado não é uma mentirosa. Ela é uma sobrevivente. O vídeo circulando online foi digitalmente alterado para esconder o abuso de seu marido. Nós temos a filmagem original, verificada por especialistas independentes, e vamos apresentá-la ao tribunal. A sala zumbiu com murmúrios. Câmeras piscavam como relâmpagos. As mãos de Vitória tremiam enquanto ela pegava o microfone. Eu nunca quis essa atenção. Eu só queria paz. Mas o silêncio só protege o culpado. Então eu estou falando. Por mim e por cada mulher com medo de falar. A voz dela vacilou, mas seus olhos ardiam com uma nova força. Repórteres se inclinaram para mais perto, cativados. Do outro lado da cidade, Ricardo Marques assistia à coletiva ao vivo na TV. Ele esmagou o controle remoto na mesa. Ela está se pintando como uma heroína. Isabel, sentada no sofá, murmurou. Talvez ela seja. Ele se virou bruscamente. O que você acabou de dizer? Nada, ela disse rapidamente, mas o medo cintilou em seus olhos. De volta ao hospital, a coletiva de imprensa terminou. Enquanto Vitória voltava para o quarto, uma jovem enfermeira se aproximou nervosamente. Senhora, tem alguém esperando lá fora que quer vê-la. Ele diz que é urgente. Alexandre franziu a testa. Quem? A enfermeira hesitou. Ele não quis dizer o nome. Do lado de fora das portas do hospital, o vento frio uivava. Um homem de casaco escuro estava parado sob a marquise. O rosto escondido por um boné. Quando ele levantou a cabeça, Vitória ofegou. Era Nathan Marques, o irmão de Ricardo, um homem que ela não via há anos. Vitória, Nathan disse baixinho. Precisamos conversar. Tem algo que você não sabe sobre o Ricardo. Alexandre se colocou protetoramente ao lado dela. Se isso é outra armadilha, Nathan levantou as mãos. Não é. Eu não sou como ele. Mas vocês dois estão em perigo. O Ricardo não está apenas atrás de vingança. Ele está escondendo algo muito pior. O coração de Vitória bateu forte. O que você quer dizer? Nathan olhou ao redor nervosamente, baixando a voz. Ele está lavando dinheiro através da empresa dele. Se ele for pego, ele vai levar vocês com ele. Os olhos de Alexandre se escureceram. Então é hora de pararmos de jogar na defesa. O estacionamento do hospital estava quase vazio, o ar pesado com a garoa. Vitória Costa segurava seu casaco com força, enquanto Nathan Marques olhava ao redor nervosamente, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Alexandre Almeida estava ao lado dela,
protetor, mas cauteloso. A voz de Nathan estava baixa. O Ricardo não está apenas lutando por sua reputação. Ele está lutando para não ir para a prisão. Alexandre cruzou os braços. Explique! Nathan respirou fundo. Por anos, Ricardo tem usado as indústrias Marques para lavar dinheiro, empresas de fachada, contas offshore, faturas falsas. Eu descobri por acaso, 6 meses atrás. Quando o confrontei, ele ameaçou me arruinar se eu contasse a alguém. Os olhos de Vitória se arregalaram. Por que você não foi à polícia? Porque eu estava com medo, Nathan admitiu, a vergonha cintilando em seu rosto. Ele controla tudo. Os advogados, os contadores, todo mundo está na folha de pagamento dele. Mas quando eu vi o que ele fez com você no metrô, eu não pude mais ficar em silêncio. Alexandre o estudou. Você tem provas? Nathan assentiu e tirou um pequeno pendrive de sua jaqueta. Cada transação, cada conta oculta, o suficiente para destruí-lo. Alexandre pegou o pendrive com cuidado. Isso pode mudar tudo. Nathan balançou a cabeça. Também pode matar vocês dois. Ricardo tem gente observando vocês. Aquele truque no hospital, ele orquestrou para fazer você cometer um erro. Ele quer que você fique emocional, imprudente. Vitória sussurrou. Ele já tirou tudo de mim. O que mais ele pode tirar? Os olhos de Nathan escureceram. Sua liberdade. Se os federais encontrarem essas contas antes que revelemos a verdade, ele vai colocar a culpa em você. Seu nome ainda está em várias das empresas de fachada. Ele se certificou disso. Vitória ofegou. Ele usou meu nome? Alexandre cerrou o maxilar. Então nós o expomos antes que ele possa distorcer a narrativa. Nós mesmos iremos às autoridades, com você como a denunciante. Nathan hesitou. Você não entende, Alexandre. Ele tem amigos em lugares altos, pessoas que lhe devem favores. Se você for a público agora, ele saberá que eu o traí. O tom de Alexandre suavizou. Você já está em perigo, mas se trabalharmos juntos, podemos derrubá-lo com segurança. Nathan olhou para Vitória. Me desculpe por não ter te avisado antes. Você não merecia nada disso. Lágrimas brotaram nos olhos dela. Obrigada por me contar. Eu só quero que meu bebê fique seguro. Alexandre apertou a mão dela. Ele ficará. Antes que pudessem dizer mais, um SUV preto entrou no estacionamento, os faróis cortando a neblina. A expressão de Nathan se transformou em pânico. É o carro dele. Ele deve ter rastreado meu telefone. Alexandre se colocou na frente de Vitória. Entrem no hospital agora. Nathan enfiou o pendrive na mão de Alexandre. Mantenha-o seguro. Se eu desaparecer, use-o. Quando as portas do SUV se abriram, 2 homens de terno escuro saíram. Nathan correu em direção à saída oposta, gritando. Vá, não olhe para trás. Vitória gritou. Nathan! Alexandre a agarrou e a puxou para dentro, enquanto o som de passos e gritos ecoava pelo estacionamento. Quando a segurança chegou, o SUV tinha sumido. Nathan também. Vitória desabou contra o peito de Alexandre, tremendo. Ele levou minha última família também, sussurrou. Não, Alexandre sussurrou. Ele nos deu a chave para acabar com isso. Longe, naquele SUV em alta velocidade, Ricardo Marques sorriu friamente. Família sempre estraga tudo. O corredor do hospital ecoava com passos e sussurros de pânico. Vitória Costa estava sentada em uma cadeira de rodas perto da estação das enfermeiras, agarrando a barriga, sua mente girando. Nathan Marques tinha sumido, desaparecido na noite, e tudo o que restava era o pequeno pendrive que Alexandre Almeida agora segurava na mão. Ele estudou o dispositivo prateado, sua expressão indecifrável. O que quer que esteja aqui pode destruir o Ricardo, ele disse baixinho, mas também pode colocar você em perigo, Vitória. Ela olhou para cima, os olhos brilhando. Eu não me importo mais. Ele arruinou vidas demais. Precisamos acabar com isso. Seu pai, Antônio, que havia chegado minutos antes, rosnou. Então nós o entregamos à polícia.
Alexandre balançou a cabeça. Ainda não. Nós não sabemos quem está na folha de pagamento de Ricardo. Se entregarmos isso para a pessoa errada, isso desaparecerá. A mãe de Vitória, Luana, sussurrou. Então o que fazemos? O olhar de Alexandre endureceu. Nós encontramos alguém em quem possamos confiar. Um investigador federal fora do círculo de Ricardo. Mais tarde, naquela noite, Alexandre se sentou em seu escritório no centro. As luzes baixas, a chuva batendo nas janelas. A tela do seu computador brilhou enquanto ele inseria o pendrive. Uma pasta apareceu rotulada Marquis Holdings Confidential. Dentro havia centenas de documentos, transferências bancárias, números de contas offshore, doações de caridade falsas. E o mais chocante de tudo, e-mails mostrando que Ricardo tinha canalizado milhões para contratos ilegais no exterior. Alexandre rolou a tela mais rápido, seu pulso acelerando. Ele tem lavado dinheiro através de fundações humanitárias, ele murmurou. É assim que ele comprou o silêncio. Ele chamou suavemente. Lilian, venha aqui. E sua assistente entrou correndo. O que foi, Sr. Almeida? Eu preciso que você criptografe este drive e faça um backup em 3 servidores seguros. Se algo acontecer comigo, certifique-se de que a Vitória receba tudo. Lilian piscou confusa. Algo acontecer com o senhor? É por causa do caso Marques? Alexandre olhou pela janela, observando o raio cortar o céu. É sobre a verdade, e a verdade tem inimigos. Do outro lado da cidade, na cobertura escura, Ricardo Marques serviu-se de outro drink, encarando uma foto de seu irmão. Você acha que pode me trair, Nathan? Ele murmurou. Você sempre foi o fraco. Isabel pairava perto da porta. Ricardo, talvez devêssemos parar com isso. Pessoas estão desaparecendo. Se a polícia descobrir... Ele se virou bruscamente. Se você está com medo, vá embora. Mas lembre-se, você está nisso tão fundo quanto eu. Isabel engoliu em seco e não disse nada. Na manhã seguinte, Alexandre retornou ao hospital. Vitória estava sentada perto da janela, com um jornal no colo. Ele não ligou, ela sussurrou. Nathan. E se ele se foi para sempre? Alexandre sentou-se ao lado dela. Nós o encontraremos, e quando o fizermos, garantiremos que o risco dele não tenha sido em vão. Ela estendeu a mão, tocando a dele. Você não precisa me proteger, Alexandre. Ele encontrou o olhar dela suavemente. Eu não estou te protegendo, Vitória. Eu estou com você. Nesse momento, uma enfermeira entrou correndo, ofegante. Senhor Almeida, alguém deixou este envelope na recepção para o senhor. Alexandre o abriu. Dentro havia uma única foto. Nathan amarrado a uma cadeira, machucado e aterrorizado. Uma nota estava rabiscada na parte inferior. Devolva o pendrive ou a próxima foto será pior. Vitória ofegou, cobrindo a boca. Meu Deus, ele está vivo. O maxilar de Alexandre se apertou. E Ricardo acabou de nos dizer exatamente onde atingi-lo. A foto de Nathan Marques estava sobre a mesa, como um grito silencioso. Seu rosto estava inchado, um hematoma escurecendo seu maxilar, o medo visível mesmo através da imagem granulada. Vitória Costa olhou para ela, sua respiração superficial. Ele está vivo, ela sussurrou. Mas por quanto tempo? A expressão de Alexandre Almeida endureceu. Ricardo está nos provocando. Ele quer o pendrive de volta. Mas esse drive é a confissão dele. A mãe de Vitória, Luana, agarrou o braço da filha. Você não pode se aproximar dele. Prometa-me que não vai. Alexandre balançou a cabeça. Nós não vamos nos aproximar dele, mas vamos contorná-lo. Ele espalhou um mapa sobre a mesa. Nathan provavelmente está sendo mantido em algum lugar privado, em algum lugar que Ricardo controla completamente. Precisamos de informações de dentro. Vitória franziu a testa. Quem nos ajudaria? Todos que trabalham para ele estão aterrorizados. Nem todos, Alexandre respondeu. Isabel Costa. Ela ainda está em sua sombra, mas está se quebrando. A culpa come as pessoas vivas mais rápido que o medo. 1 hora depois, Alexandre discou um número de uma linha bloqueada.
A chamada tocou 2 vezes antes que uma voz tensa atendesse. Isabel falando. Isabel, é Alexandre Almeida. Eu sei o que Ricardo fez e sei que você também sabe. Natan está vivo. Ajude-nos a encontrá-lo. Houve um longo silêncio. Se ele descobrir que eu falei com você, eu estou morta. Ele já acha que você é descartável, Alexandre disse friamente. No momento em que você deixar de ser útil, você vai acabar como Natan. Isabel exalou tremendo. Tem um antigo galpão no Pier 19. Costumava ser um de seus locais de importação. Ele tem usado-o de novo discretamente. Se Natan ainda estiver respirando, é lá que ele vai estar. Obrigado, Alexandre disse. Você acabou de fazer a coisa certa. Antes que ela desligasse, a voz de Isabel se quebrou. Diga à Vitória que eu sinto muito. Alexandre se virou para Vitória. Nós vamos nos mover hoje à noite. Os olhos dela se arregalaram. Hoje à noite? Alexandre, eu não posso. Ele a interrompeu gentilmente. Você não está vindo. Eu preciso que você fique segura. Eu vou com a segurança privada. Assim que Natan estiver fora, nós entregamos tudo para as autoridades. Ela agarrou a mão dele, sua voz tremendo. Por favor, tenha cuidado. Eu não posso perder você também. Ele sorriu fracamente. Você não vai. Naquela noite, a cidade estava envolta em neblina. Um comboio de SUVs pretos rolou silenciosamente pelas ruas vazias em direção ao Pier 19. Alexandre estava sentado no banco da frente, com o maxilar travado, o pendrive preso em uma maleta de metal ao seu lado. Equipe Alfa, posições, ele disse através do fone de ouvido. Entrada norte liberada, veio a resposta. Sul liberada, outra voz adicionou. O galpão se erguia à frente, uma casca enferrujada à beira-mar. Luzes brilhavam fracamente lá dentro. Alexandre fez um sinal de silêncio e empurrou a porta. O ar cheirava a óleo e decomposição. Então, um som abafado, um gemido. Alexandre o seguiu até um pequeno escritório nos fundos. Natan estava amarrado a uma cadeira, mal consciente. Calma, Alexandre sussurrou, cortando as cordas. Você está seguro agora. Mas enquanto ele levantava Natan, um ponto laser vermelho apareceu em seu peito. Uma voz ecoou das sombras. Ora, ora, o herói finalmente chegou. A voz fria de Ricardo zombou. Uma arma clicou na escuridão e o mundo de Vitória estava prestes a mudar novamente. O ponto laser vermelho deslizou lentamente pelo peito de Alexandre Almeida até repousar logo abaixo de sua garganta. Das sombras, Ricardo Marques se adiantou, com uma arma na mão, seu sorriso afiado o suficiente para cortar vidro. O zumbido fraco do porto ecoou atrás dele. Eu deveria saber que você viria, Ricardo disse friamente. Sempre bancando o herói, Alexandre. Diga-me, como é se sentir salvando as mulheres de quem eu já me cansei? Alexandre manteve as mãos visíveis, calmo, mas alerta. Você é um covarde, Ricardo, escondido atrás de dinheiro, armas e mentiras. Ricardo riu, o som oco. Mentiras? Tudo o que eu fiz para proteger o que é meu. Você acha que a Vitória é inocente? Ela fazia parte do meu negócio. O nome dela está nessas contas, lembra? Atrás de Alexandre, Natan se moveu fracamente tossindo. Pare de mentir, Ricardo. Você forjou tudo. Você... Um tiro ecoou no ar. A bala errou o ombro de Natan por centímetros, se incrustando na parede de metal. Ricardo zombou. O próximo não vai errar. Alexandre se colocou na frente de Natan, a voz firme. Se você atirar nele, não sobrará ninguém para limpar sua bagunça. Por um breve momento, seus olhos se encontraram. O agressor e o protetor, fogo contra gelo. Lá fora, os SUVs pretos esperavam. A equipe de segurança de Alexandre ouvia pelo seu fone de ouvido, esperando o sinal. Lá dentro, Alexandre ganhou tempo. Você acha que nos matar resolve alguma coisa? O pendrive já foi copiado. Se algo acontecer comigo, cada arquivo se tornará público. Ricardo hesitou, os olhos piscando. Você está blefando. Alexandre inclinou a cabeça ligeiramente.
Tente para ver. A mão de Ricardo tremeu o suficiente para mostrar medo. Então ele recuperou a compostura. Tudo bem. Talvez eu não precise de você morto, apenas quebrado. De repente, 2 homens apareceram atrás dele, armados. Eles agarraram Alexandre, forçando-o a se ajoelhar. Ricardo se inclinou perto, sussurrando. Vamos ver como o Salvador lida com a dor. Alexandre cerrou os dentes enquanto um guarda o acertava no rosto. Sangue escorreu de seu lábio. Ainda assim, ele percorria. É só isso que você tem? Ricardo ergueu a arma novamente. Mas antes que ele pudesse puxar o gatilho, uma voz gritou por trás. Larguem-na! A porta do galpão se abriu de repente. Luzes vermelhas e azuis inundaram o local, enquanto a polícia invadia. A voz de Vitória ecoou pelo caos. Alexandre! Ricardo se virou, atordoado. Você não deveria estar aqui. Vitória se adiantou, segurando seu telefone. Você está acabado, Ricardo. Tudo o que você disse, tudo o que você fez, foi gravado. Ele congelou. O quê? Eu chamei a polícia no segundo em que Alexandre saiu. Você estava tão ocupado ameaçando-o que não percebeu que sua localização estava sendo rastreada. Os guardas hesitaram, abaixando suas armas enquanto os policiais se aproximavam. Ricardo rugiu. Você me arruinou. Ele avançou em direção à Vitória, mas Alexandre se levantou de repente, derrubando-o no chão. A arma deslizou pelo chão. Policiais contiveram Ricardo enquanto ele se debatia, gritando o nome dela como uma maldição. Vitória caiu de joelhos ao lado de Alexandre, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Você está sangrando. Ele conseguiu dar um sorriso fraco. Valeu a pena. Enquanto a polícia arrastava Ricardo algemado, seus gritos ecoavam pelo galpão vazio. Você acha que isso acabou? Eu vou destruir vocês dois! Vitória olhou para ele uma última vez. Você já destruiu a si mesmo. Lá fora, o amanhecer despontava sobre o porto, a luz finalmente perfurando anos de escuridão. O sol mal tinha nascido quando as sirenes se desvaneceram dos pires. Vitória Costa estava sentada, enrolada em um cobertor na parte de trás de uma ambulância, suas mãos tremendo em torno de uma xícara de café. O ar salgado ardia em seus lábios machucados, mas pela primeira vez em meses, ela podia respirar. Do outro lado, Alexandre Almeida estava sentado na traseira de outra ambulância, um paramédico limpando o corte em sua bochecha. Sua camisa branca estava rasgada, sangue escorrendo pela gola, mas seus olhos nunca deixaram Vitória. Quando o médico terminou, Alexandre se levantou e caminhou em direção a ela. Você não deveria ter vindo, Vitória, ele disse suavemente. Ela olhou para cima, um sorriso cansado puxando sua boca. Você realmente achou que eu deixaria você ir para aquele lugar sozinho? Ele balançou a cabeça, meio divertido, meio irritado. Você poderia ter sido morta. Eu quase fui, ela admitiu. Mas eu não podia ficar naquele hospital, sabendo que você estava lá fora lutando por mim. A voz dela se quebrou, e ele estendeu a mão, afastando uma mecha de cabelo de seu rosto. Você é impossível. Já me disseram isso antes, ela sussurrou. Um policial se aproximou. Senhor Almeida, senhora Costa, Ricardo Marques foi levado sob custódia. Nós encontramos Natan Marques dentro do galpão. Ele está abalado, mas vivo. A mão de Vitória voou para a boca. Natan! Minutos depois, ela correu para a maca onde Natan estava deitado, pálido, mas consciente. Ele conseguiu dar um sorriso fraco. Você realmente sabe como fazer uma entrada. Ela riu entre as lágrimas. Você me assustou pra caramba. Os olhos de Natan suavizaram. Eu te devia a verdade. Agora talvez a gente finalmente possa dormir de novo. A polícia cercou a área, coletando evidências. Repórteres já tinham começado a se aglomerar além das barricadas, gritando perguntas sobre o escândalo de abuso do bilionário. As câmeras piscavam incessantemente, mas Alexandre se posicionou entre Vitória e o caos, protegendo-a do barulho. Vamos levar você para casa, ele disse gentilmente. Eu nem sei mais onde é a minha casa, ela sussurrou. Ele olhou para ela, a voz firme. Então nós vamos criar uma nova. Naquela noite, na cobertura de Alexandre,
Vitória estava aninhada no sofá, enquanto as luzes da cidade cintilavam abaixo. Natan estava descansando no quarto de hóspedes, seguro sob a vigilância de seguranças. Sobre a mesa de centro estava o pendrive, a evidência que enterraria o império de Ricardo para sempre. Alexandre serviu-lhe um copo de água e sentou-se ao lado dela. Amanhã nós vamos entregar tudo para os investigadores federais. Assim que isso se tornar público, Ricardo não terá mais um único amigo. Vitória assentiu lentamente. E a Isabel? Ela concordou em testemunhar, Alexandre disse. Ela está aterrorizada, mas quer fazer a coisa certa. O silêncio permaneceu entre eles, pesado, mas pacífico. Pela primeira vez, Vitória não estava olhando por cima do ombro. Ela encostou a cabeça no ombro de Alexandre. Você me salvou 2 vezes agora. Eu não sei como agradecer. Ele sorriu fracamente. Não agradeça. Apenas me prometa que nunca mais vai deixar ninguém te silenciar de novo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu prometo. Abaixo deles, sirenes uivavam fracamente à distância. Ricardo sendo transferido para uma prisão federal. Vitória fechou os olhos, sussurrando. Acabou. Alexandre olhou para o horizonte da cidade. Não, ele murmurou, é só o começo. Mas longe da cidade, em uma van da polícia indo para a prisão, Ricardo Marques abriu os olhos e sorriu. Eles realmente acham que venceram. 2 semanas depois, a cidade fervilhava de expectativa. Cada manchete de jornal carregava o mesmo nome. Ricardo Marques, o homem antes aclamado como um gênio financeiro, era agora o rosto mais infame do Brasil. Seu julgamento por fraude, agressão e intimidação de testemunhas estava prestes a começar. Dentro da cobertura de Alexandre Almeida, Vitória Costa estava perto da janela do chão ao teto, olhando para o céu cinzento de inverno. Ela tinha trocado as batas do hospital por suéteres simples, mas os hematomas em seu espírito ainda permaneciam. Atrás dela, a voz de Alexandre quebrou o silêncio. Os promotores ligaram esta manhã. Eles querem que você testemunhe na próxima semana. Vitória se virou, os nervos cintilando em seu rosto. Eu sabia que este dia chegaria. Eu só não achei que seria forte o suficiente para isso. Alexandre se aproximou. Você não precisa ser destemida, Vitória. Você só precisa ser honesta. A verdade fará o resto. Ela assentiu, olhando para o pendrive na mesa. Aquela pequena peça de metal tem mais poder do que qualquer um de nós. Alexandre sorriu fracamente. E Ricardo sabe disso. É por isso que ele está desesperado. Mais tarde, naquela tarde, Natan Marques se juntou a eles, apoiando-se pesadamente em uma bengala. Os médicos dizem que eu vou ficar bem. Só há mais algumas semanas. Ele se sentou ao lado de Vitória. Você parece melhor? Eu me sinto melhor. Ela disse suavemente. Pela primeira vez em anos, não tenho medo de respirar. Natan exalou. Você vai precisar dessa força no tribunal. Os advogados de Ricardo são cruéis. Eles vão tentar pintá-la como instável. Alexandre cruzou os braços. Deixe-os tentar. Nós temos provas. Transferências bancárias, caridades falsas e a confissão dele para a Isabel. A expressão de Vitória escureceu. Falando na Isabel, onde ela está? Natan hesitou. Ela está sob proteção. O FBI a está mantendo escondida até o julgamento. Os homens de Ricardo ainda estão por aí. Com o passar das horas, a tensão encheu o ar. Vitória praticava seu depoimento, sua voz tremendo cada vez que ela repetia as palavras. Ele me bateu. Ele me disse que eu não era nada. Alexandre assistia em silêncio, seu peito se apertando a cada tremor na voz dela. Ele admirava a coragem dela, mesmo quando ela duvidava de si mesma. Naquela noite, ele serviu-lhe uma xícara de chá e sentou-se ao lado dela. Você já se perguntou o que vem depois de tudo isso? Vitória sorriu tristemente. Eu costumava sonhar em fugir dele. Agora eu sonho com a paz. Talvez uma casa onde meu filho possa crescer sem medo. Alexandre olhou para ela com ternura. Isso soa perfeito.
O silêncio deles era caloroso, cheio de palavras não ditas. Mas do outro lado da cidade, em uma cela mal iluminada, Ricardo Marques se sentou com um sorriso astuto. Seu advogado se inclinou, sussurrando. Eles construíram um caso forte, mas ainda há uma carta que podemos jogar. Ricardo sorriu. Deixe-me adivinhar, desacreditar a vítima. Exatamente, o advogado respondeu. Vamos alegar que ela exagerou o abuso para ganhar simpatia. Se pudermos abalar a credibilidade dela, podemos criar a dúvida. Ricardo riu baixinho. A Vitória sempre foi emotiva. Tudo o que precisamos é de um erro dela no banco das testemunhas. Ele se recostou, os olhos brilhando. E eu sei exatamente qual botão apertar. De volta à cobertura, enquanto Vitória finalmente adormecia, Alexandre a cobriu com um cobertor e sussurrou. Você está segura agora. Mas enquanto ele olhava para as luzes da cidade, um arrepio correu por sua espinha. Em algum lugar no fundo, ele sabia que Ricardo Marques ainda não tinha terminado. O tribunal se erguia como uma fortaleza de vidro e aço, cercado por câmeras piscando e repórteres inquietos. O vento frio de março carregava o zumbido da multidão. Todos queriam ver Ricardo Marques, o milionário caído, enfrentar a justiça. Dentro do saguão de mármore, Vitória Costa agarrou as bordas de seu casaco, os nós dos dedos brancos. Seu coração batia forte enquanto fotógrafos gritavam seu nome. Ao lado dela, Alexandre Almeida a guiava gentilmente pelo caos. Ignore-os, ele murmurou. Hoje não é sobre eles, é sobre a verdade. Vitória assentiu, respirando fundo. A verdade, ela sussurrou, quase como uma prece. Quando eles entraram no tribunal, o barulho de fora se desfez em um silêncio tenso. A juíza Aline presidia o banco, uma mulher mais velha com cabelos grisalhos. Ricardo estava na mesa da defesa, usando um caro terno azul marinho, sua compostura assustadoramente calma. Quando seus olhos encontraram os de Vitória, ele sorriu fracamente. O sorriso de um predador. O promotor começou. Sua Excelência, o Estado provará que o réu, Ricardo Marques, se envolveu em abuso físico e emocional repetido contra sua esposa grávida, cometeu crimes financeiros para ocultar fundos ilícitos e tentou intimidar testemunhas. O advogado de Ricardo, Dr. Almeida, se levantou suavemente. Meu cliente é um empresário e filantropo respeitado. Isso é uma vingança. Uma campanha de difamação orquestrada por uma ex-mulher emotiva e seu rico amante. O maxilar de Alexandre se contraiu. Ele se inclinou em direção à Vitória. Eles vão atacar seu caráter. Não os deixe ver medo. Quando Vitória subiu ao palco para depor, o tribunal pareceu encolher. Ela levantou a mão direita, a voz tremendo enquanto jurava dizer a verdade. O promotor se aproximou gentilmente. Senhora Costa, pode descrever o que aconteceu no metrô naquela noite? A garganta dela apertou, mas ela falou claramente. Ele me bateu, na frente de estranhos. Eu implorei para que ele parasse, mas ele não se importou. Eu estava grávida de 7 meses. Sussurros de surpresa ecoaram pelo tribunal. Ela continuou. As lágrimas brotavam. Aquela não foi a primeira vez. Ele controlava tudo. O que eu vestia, com quem eu falava, até o que eu comia. Eu pensei que se eu o amasse o suficiente, ele pararia. O promotor assentiu. E quem a ajudou naquela noite? Ela olhou para Alexandre. Um estranho. Mas ele se tornou a razão pela qual eu ainda estou viva. Quando o interrogatório começou, o Dr. Almeida andou lentamente. Senhora Costa, não é verdade que a senhora se beneficiou financeiramente do sucesso de seu marido? Eu nunca pedi dinheiro, ela disse com firmeza. Mas a senhora desfrutou do estilo de vida, carros, férias, casas de luxo? Eu gostava de acreditar que eu estava segura, ela respondeu. Dr. Almeida sorriu ironicamente. E agora, convenientemente, a senhora está morando com outro bilionário. Parece um padrão, não? Alexandre cerrou os punhos, mas a voz de Vitória cortou a tensão. O único padrão aqui são homens como o senhor defendendo homens como ele.
O tribunal explodiu em murmúrios. A juíza Aline bateu seu martelo. Ordem! Dr. Almeida sorriu, percebendo que tinha perdido o controle. Enquanto Vitória descia do palco, Alexandre a encontrou no meio do caminho, sussurrando. Você foi perfeita. Mas da mesa da defesa, Ricardo se inclinou em direção ao seu advogado. Ela é mais forte do que eu pensei, ele murmurou. Então é hora de mostrar a ela como o verdadeiro poder se parece. Lá fora, nuvens de tempestade se juntaram sobre o tribunal, o trovão ressoando como um aviso. A guerra pela verdade apenas tinha começado. Na manhã seguinte, a tensão pairava no ar dentro do tribunal. O mundo estava assistindo. Cada câmera de rede focada no julgamento que tinha transformado Ricardo Marques de CEO, celebrado em desgraça pública. Vitória Costa sentou-se ao lado de Alexandre Almeida, suas palmas suando enquanto o promotor levava uma pequena maleta de metal para a frente. O pendrive, aquele que Nathan tinha arriscado sua vida para recuperar, brilhava sob as luzes. Sua Excelência, o promotor começou. O Estado agora apresentará evidências digitais obtidas das contas privadas do réu, provando um padrão de atividade criminosa, fraude e coerção. O advogado de Ricardo, Dr. Almeida, se levantou imediatamente. Objeção. A cadeia de custódia para esta suposta evidência é, na melhor das hipóteses, questionável. A voz firme da juíza Aline cortou o barulho. Objeção negada. Prossiga. O técnico conectou o drive a um grande monitor. Em segundos, planilhas, e-mails e registros de transações offshore encheram a tela. O tribunal ofegou, enquanto cada linha revelava milhões de reais movidos através de caridades falsas e empresas de fachada. Tudo sob a assinatura de Ricardo. O promotor apontou. Note as autorizações forjadas sob o nome Vitória Costa, usadas sem o consentimento dela. Ricardo se recostou, forçando uma risada. Ridículo. Qualquer um poderia ter feito isso. Eu fui incriminado. O promotor sorriu. Então talvez o senhor possa explicar o e-mail que enviou ao seu contador 3 dias antes de sua prisão. Um único e-mail apareceu na tela. Certifique-se de que o nome da minha esposa permaneça nas contas. Se as coisas derem errado, ela levará a culpa. O silêncio foi ensurdecedor. Vitória cobriu a boca, lágrimas escorrendo. A mão de Alexandre apertou a dela. Acabou, ele sussurrou, mas Ricardo não tinha terminado. Você acha que isso prova alguma coisa? Meu irmão roubou esses arquivos. Ele os alterou. Nathan se levantou da galeria, a voz tremendo mais forte. Eu não alterei nada. Eu vi você fazendo isso, Ricardo. Você me chantageou, e quando eu tentei te parar, você mandou me espancar. Sussurros preencheram o tribunal novamente. Repórteres rabiscavam furiosamente. A juíza Aline levantou uma sobrancelha. Senhor Marques, este é o seu último aviso. Qualquer outro surto e você será retirado. Ricardo zombou, mas permaneceu em silêncio. O promotor continuou. Sua Excelência, o Estado também chama Isabel Costa para o banco das testemunhas. Um silêncio caiu sobre a sala, enquanto Isabel entrava, vestida simplesmente, com os olhos vermelhos, mas resolutos. Ela fez o juramento e então encontrou o olhar de Ricardo. Eu era cúmplice dele. Ela começou, a voz trêmula. Eu ajudei a esconder o dinheiro, forjar assinaturas, até mesmo mentir para a imprensa. Mas quando eu vi o que ele fez com a Vitória, eu não pude mais viver com isso. Ricardo se levantou de repente. Mentira! Isabel se encolheu, mas continuou. Ele me disse que se eu não o ajudasse, ele me faria desaparecer também. Sua declaração foi como um trovão. O maxilar de Alexandre se contraiu. Vitória estendeu a mão, sussurrando. Obrigada. O promotor se virou para o júri. Senhoras e senhores, isto não é apenas sobre dinheiro. Isto é sobre um homem que acreditou que era intocável até que as pessoas que ele machucou decidiram revidar. Enquanto o tribunal encerrava a sessão do dia, os repórteres se aglomeraram no corredor.
os microfones piscando como relâmpagos. Alexandre se inclinou em direção à Vitória. Amanhã, o veredicto começa a se formar. Mas enquanto eles se afastavam, os olhos frios de Ricardo o seguiram. Seus lábios se curvaram em um sorriso silencioso e perigoso. Você pode ter vencido a sala, ele murmurou, mas você ainda não venceu a guerra. O tribunal esvaziou sob um céu cinzento. As câmeras ainda piscavam do lado de fora, enquanto Vitória Costa e Alexandre Almeida abriam caminho através dos repórteres. Uma tempestade de perguntas era ensurdecedora. Vitória, como é enfrentar seu agressor? Alexandre, você está financiando a batalha legal dela? É verdade que o réu tentou subornar uma testemunha? A segurança os empurrou para dentro do carro, isolando o barulho. Vitória se encostou no assento, o coração batendo forte. Está quase acabando, ela sussurrou. Alexandre olhou para ela com o maxilar tenso. Quase, mas não ainda. Do outro lado da cidade, dentro de uma cela, Ricardo Marques estava sentado na mesa de metal, seu reflexo o encarando da superfície de aço inoxidável. Seu advogado, Dr. Almeida, entrou, parecendo inquieto. Eles estão se aproximando, Ricardo. As evidências são esmagadoras. Os e-mails, o depoimento da Isabel, a declaração do seu irmão. Ricardo bateu o punho na mesa. Eu fiz todos eles. Eu fiz as vidas deles. E agora eles se viram contra mim? Dr. Almeida manteve a voz baixa. Se você se declarar culpado, talvez evite a pena máxima. A risada de Ricardo foi oca. Declarar-me culpado? Para eles? Para ela? Nunca. Ele se levantou, andando como um animal enjaulado. Ainda há uma vantagem. Sempre há. Dr. Almeida suspirou. Você não tem mais vantagem. O júri te odeia. A imprensa te odeia. Até o seu conselho congelou seus bens. Ricardo se virou bruscamente, os olhos ardendo. Nem tudo está congelado. Ele enfiou a mão no bolso e deslizou um pedaço de papel dobrado pela mesa. Eu ainda tenho contatos, pessoas que me devem favores. Se a Vitória quer uma guerra, eu vou dar uma a ela que ela nunca vai esquecer. Dr. Almeida franziu a testa. Você não pode ameaçá-la. Você está sob vigilância. Ricardo sorriu. Quem disse alguma coisa sobre ameaças? Eu só quero lembrá-la de que a segurança é uma ilusão. Mais tarde naquela noite, na cobertura de Alexandre, Vitória estava aninhada no sofá, assistindo ao noticiário da noite. O julgamento dominava todos os canais. A opinião pública tinha se voltado a seu favor, mas a Vitória parecia frágil. Ela se virou para Alexandre. Você já se preocupa que ele encontre uma maneira de sair? Alexandre hesitou. Homens como Ricardo sempre tentam, mas eu enfrentei homens piores nos negócios, e nenhum deles ficou por muito tempo depois que a verdade os alcançou. O interfone tocou de repente. Alexandre atendeu. Sim, a voz de um segurança estalou. Senhor, há um pacote para a senhora Costa, sem endereço de remetente. Os instintos de Alexandre se aguçaram. Não o traga ainda, eu estou descendo. Minutos depois, no saguão, ele encarou o pequeno pacote marrom. Sem nome, sem carimbo, apenas um rótulo que dizia: para a mulher que tirou tudo. Ele o abriu com cuidado. Dentro havia uma única foto de ultrassom, a de Vitória, manchada com tinta vermelha. Abaixo, uma nota. O pior pesadelo de uma mãe nunca termina. R. O pulso de Alexandre disparou. Ele correu para o andar de cima, escondendo a carta antes que Vitória pudesse vê-la. Mas ela notou seu rosto pálido instantaneamente. O que aconteceu? Nada. Ele mentiu, forçando a calma. Só repórteres enviando lixo. Ela franziu a testa. Você está escondendo algo. Ele suspirou. Eu estou te protegendo. Lá fora, em uma van escura do outro lado da rua, um homem abaixou seus binóculos e ligou para um número. Ele recebeu a mensagem. Marques diz que a fase 2 começa hoje à noite. E enquanto o relâmpago cortava a cidade, o jogo se tornou mortal. A chuva caiu sobre a cidade naquela noite, transformando as ruas em rios de vidro cintilante.
Dentro da cobertura de Alexandre Almeida, as luzes estavam fracas, o humor inquieto. Vitória Costa estava sentada perto da janela, traçando padrões no vidro embaçado, sem saber que o perigo se aproximava deles. Alexandre estava em seu escritório, ao telefone com o detetive Carlos, o principal investigador do caso Marques. Você está me dizendo que Ricardo de alguma forma enviou um pacote da prisão? Como isso é possível? Carlos suspirou. Ele ainda não está em segurança máxima. Ele ainda tem alcance. Guardas, antigos parceiros de negócios, homens que lhe devem favores. Estamos reforçando a vigilância, mas tome cuidado. Alexandre desligou, o maxilar cerrado. Ele olhou para o envelope selado na gaveta, a foto de ultrassom que Ricardo tinha enviado, e sentiu uma fúria fria crescendo. Ele não podia deixar Vitória ver aquilo. Ainda não. Na sala de estar, Vitória se virou. Você está inquieto. O que há de errado? Ele forçou um sorriso. Apenas o julgamento. Está me afetando. Ela se levantou do sofá e se aproximou. Sua voz suave. Você já fez o suficiente por mim, Alexandre. Eu não quero que você se machuque por causa dele. Ele passou a mão pelo braço dela. Eu já fiz as pazes com esse risco. Antes que ela pudesse responder, um forte estrondo ecoou do andar de baixo. A energia piscou. 1, 2 vezes. Então, tudo ficou preto. Vitória ofegou. As luzes! Fique aqui, Alexandre disse firmemente. Ele pegou uma lanterna da gaveta e se moveu em direção ao corredor. O display do elevador brilhava fracamente em vermelho. Alguém o tinha parado no andar deles. Ele sussurrou em seu fone de ouvido. Segurança, respondam. Nenhuma resposta. As luzes de emergência zumbiram fracamente enquanto ele virava a esquina. Uma sombra se moveu perto da escada. Quem está aí? Silêncio. Então outro som, um clique metálico. Antes que ele pudesse reagir, um homem mascarado saltou da escuridão, derrubando-o no chão. A lanterna rolou para longe. Alexandre lutou, bloqueando uma facada no peito. Vitória gritou da sala de estar. Alexandre! Ele deu um soco jogando o homem para trás, mas outra figura apareceu. 2 deles agora. Um agarrou Vitória enquanto ela tentava correr, colocando uma mão enluvada sobre a boca dela. Sai de perto dela! Alexandre gritou, avançando. Um punho atingiu seu maxilar, fazendo-o cambalear. O agressor mais alto puxou Vitória em direção à varanda. O chefe manda lembranças, ele sibilou. A chuva chicoteava pelas portas de vidro abertas. Vitória chutou e arranhou, lutando com tudo o que tinha. Alexandre avançou novamente, colidindo com as costas do homem. Eles se chocaram contra o parapeito. Por um momento, a luta balançou na beira da queda de 20 andares. Com um rugido, Alexandre o dominou, torcendo a faca de sua mão e empurrando-o para o chão. O segundo homem fugiu em direção à escada, desaparecendo na tempestade. Sirenes da polícia uivaram à distância. Vizinhos já tinham chamado por ajuda. Vitória desabou contra Alexandre, tremendo. Ele os enviou. Ele realmente os enviou. Alexandre a puxou para perto, a chuva encharcando sua camisa. Ele está perdendo o controle. É quando homens como ele ficam imprudentes. Ela olhou para ele, os olhos arregalados de medo e determinação. Então vamos acabar com isso, dissemos Alexandre. Sem mais fugas, sem mais corridas. E em algum lugar em sua cela, Ricardo Marques sorriu com o som do trovão, sussurrando. Ela está aprendendo a lutar. Bom, na manhã seguinte, a cobertura estava cheia do som de vidro quebrado e rádios de polícia murmurando. Oficiais fotografavam a cena, enquanto detetives entrevistavam testemunhas. As portas da varanda estavam quebradas, o tapete ainda molhado da tempestade da noite. Vitória Costa estava sentada no sofá, enrolada em um cobertor, olhando fixamente para o caos ao seu redor. Os cortes em seu braço tinham sido enfaixados, mas sua mente estava longe de estar calma. Do outro lado do quarto,
Alexandre Almeida dava uma declaração ao detetive Carlos, sua voz firme, mas seus nós dos dedos ainda machucados. Eles eram treinados, Alexandre disse sombriamente. Eles não vieram para roubar. Eles vieram para enviar uma mensagem. Carlos assentiu. Nós encontramos um deles no beco, morto. O outro está desaparecido. Vamos pegar as impressões digitais dele, mas eu aposto meu distintivo que Ricardo Marques ordenou o ataque. A voz de Vitória se quebrou. Como ele pôde? Ele está preso. Carlos suspirou. Homens como ele não precisam de liberdade para causar caos. Eles usam o medo como sua moeda. Depois que a polícia partiu, Alexandre sentou-se ao lado dela. Você precisa descansar. Ela balançou a cabeça. Eu terminei de descansar. Ele nunca vai parar, Alexandre. Não até que um de nós acabe enterrado. Ele encontrou o olhar dela. Então vamos acabar com isso legalmente, permanentemente. Mais tarde, naquela tarde, Alexandre se encontrou em particular com o promotor distrital. Nós precisamos de uma audiência de emergência, ele exigiu. Ricardo Marques violou os termos de sua prisão ao ordenar um ataque violento. Ele precisa ser transferido para a custódia federal, segurança máxima. O promotor franziu a testa. Isso é uma acusação séria. Você tem provas? Alexandre deslizou uma pasta pela mesa. Dentro havia fotos do ataque na cobertura, áudio de uma ligação grampeada entre o associado de Ricardo e um intermediário desconhecido, e imagens de segurança mostrando os agressores entrando no prédio. Isto é prova, Alexandre disse friamente. Apresente a moção antes que ele a machuque novamente. Enquanto isso, na cobertura, Vitória estava na varanda, olhando para o horizonte. Por meses, ela tinha vivido com medo de hematomas, de manchetes, de sussurros, mas agora algo dentro dela mudou. Ela não era mais a vítima. Natan se aproximou em silêncio. O promotor ligou. Eles estão apresentando novas acusações. Conspiração para cometer assassinato. Vitória se virou. Então está quase acabando. Ele assentiu. Então hesitou. Tem algo mais. Isabel ligou. Ela quer testemunhar novamente, desta vez sobre os assassinos. Ela diz que sabe por quem eles foram pagos. O coração de Vitória bateu forte. Então nós temos tudo. Naquela noite, ela e Alexandre se sentaram juntos, observando as luzes da cidade cintilarem contra o vidro. Você fez mais por mim do que qualquer pessoa jamais fez, ela disse suavemente. Por quê? Ele sorriu fracamente. Porque você me lembra do que a coragem se parece. Você enfrentou o inferno e se recusou a ficar lá. Lágrimas brotaram em seus olhos. E se ele ainda encontrar uma maneira de sair? Então nós fecharemos a porta para sempre, Alexandre respondeu. Longe na prisão, Ricardo Marques encarou uma manchete de jornal. Ataque à vítima provoca novas acusações. Ele amassou o papel em seu punho, a fúria queimando em seus olhos. Você acha que venceu, Vitória? Você acabou de me dar o motivo para lutar mais duro. Ele se virou para um guarda que ele tinha subornado semanas antes. Diga aos meus amigos lá fora para se prepararem. A próxima jogada é minha. E enquanto a noite caía novamente, a linha entre justiça e vingança começou a se confundir. O som da chuva no aço ecoava pelo pátio da prisão, enquanto a noite caía. Guardas patrulhavam as cercas, suas lanternas cortando a escuridão. Dentro da cela D, Ricardo Marques estava sentado calmamente em sua cama, as mãos cruzadas, os olhos fixos no relógio acima da janela gradeada. 23h58, ele sorriu. Exatamente no horário. Um momento depois, a energia piscou. Então, toda a instalação ficou preta. O zumbido baixo dos geradores falhou, mergulhando a prisão no silêncio. Gritos irromperam pelo corredor. A energia acabou! Um guarda gritou. Ricardo se levantou, abotoando sua camisa. De debaixo de seu colchão, ele puxou um pequeno dispositivo, um cartão de segurança que ele tinha roubado semanas antes. Ele caminhou até a porta da cela, deslizou o cartão pela fenda e esperou. Clique.
A fechadura destravou. Liberdade, ele sussurrou, enquanto o caos se espalhava pela prisão. Ele se moveu rapidamente, misturando-se à confusão. Ele deslizou para um corredor de manutenção, onde um guarda estava inconsciente, suas chaves faltando. O plano era impecável, arranjado pela mesma rede corrupta que ele tinha construído ao longo de anos de engano. Minutos depois, ele emergiu por um túnel de drenagem atrás da instalação, encharcado de água suja, mas sorrindo como um lobo. Uma van preta esperava com os faróis apagados. A porta se abriu, revelando Marcos, o assassino sobrevivente do ataque na cobertura. Sentiu minha falta? Ricardo perguntou, deslizando para dentro. Marcos sorriu. Você é um homem difícil de matar, chefe. Ricardo se recostou, limpando a lama de suas mãos. E eles estão prestes a lembrar por quê. Do outro lado da cidade, Vitória Costa acordou de outro sono inquieto. Ela olhou para o relógio, 3h16 da manhã, e notou o brilho fraco de uma televisão no quarto ao lado. Alexandre Almeida estava lá, assistindo às notícias, seu rosto pálido. O que há de errado? Ela perguntou, a voz tremendo. Tremendo. Ele se virou lentamente, seu tom sério. Ele se foi. A respiração dela falhou. Se foi? O que você quer dizer? Se foi. Ricardo escapou durante uma falha de energia 3 horas atrás. O FBI acabou de confirmar. A caneca escorregou da mão dela, quebrando no chão. Não, isso não pode ser real. Alexandre se moveu em direção a ela, firmando seus ombros. Eles vão encontrá-lo. Ele não pode se esconder para sempre. Lágrimas encheram seus olhos. Você não o conhece como eu. Ele não foge, ele caça. Alexandre apertou o aperto. Então ficamos à frente dele. Eu vou levar você e sua família para a custódia protetora hoje. Mas mesmo enquanto ele falava, seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu na tela. Era uma foto, à vista do estacionamento do prédio deles. As palavras de Ricardo foram digitadas abaixo. Sentiu minha falta? O sangue de Alexandre gelou. Ele se virou para a janela e congelou. Lá embaixo, sob a luz da rua, uma figura estava ao lado de uma van preta, a cabeça inclinada para cima, observando. Vitória seguiu o olhar dele e ofegou. É ele. Alexandre puxou as cortinas. Estamos saindo agora. Em minutos, eles estavam em seu carro, correndo pelas ruas vazias, em direção a uma casa segura fora da cidade. A chuva martelava o para-brisa, raios piscando sobre o horizonte. Vitória estava sentada tremendo, olhando para a tempestade. Ele não vai parar até que um de nós se vá. Alexandre olhou para ela, sua voz baixa, mas certa. Então, hoje à noite, isso acaba, de um jeito ou de outro. E quilômetros atrás deles, a van de Ricardo os seguia, seus faróis cortando a escuridão como os olhos de um predador. A estrada da montanha serpenteava por entre cortinas de chuva, os faróis do carro de Alexandre Almeida cortando a neblina. Vitória Costa estava no banco do passageiro, o coração batendo forte enquanto cada flash de relâmpago iluminava a estrada vazia atrás deles. Ela não conseguia se livrar da sensação de que eles estavam sendo seguidos. Os olhos de Alexandre permaneceram na estrada. Estamos quase lá, ele disse baixinho. A casa segura fica a alguns quilômetros à frente. Mas a calma não durou. No espelho retrovisor, um par de faróis apareceu, longe a princípio, depois se aproximando rapidamente. A respiração de Vitória falhou. Alexandre, aquele carro. Ele olhou para o espelho, seu maxilar se apertando. Fique calma. A van preta rugiu mais perto, desviando perigosamente na chuva. O motorista piscou os faróis altos 2 vezes. Então, inconfundivelmente, Ricardo Marques se inclinou para fora da janela, a chuva batendo em seu rosto, seu sorriso selvagem. Se segura, Alexandre gritou. Ele bateu no acelerador, o carro deslizando por uma curva fechada. Os pneus guincharam no asfalto molhado. A van se manteve perto,
batendo no para-choque traseiro com força suficiente para jogar Vitória para a frente. "Alexander!" ela gritou. Ele lutou com o volante, o coração batendo forte. Ele quer nos tirar da estrada. A van nos atingiu novamente. O metal gemeu. Vitória agarrou o painel, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Ele vai nos matar!" A voz de Alexandre era de aço. Não hoje à noite. Ele puxou o freio de emergência, girando o carro de lado. A van passou por eles, perdendo o controle na estrada escorregadia. Alexandre bateu no acelerador novamente, jogando o carro na lateral da van. Ambos os veículos deslizaram em direção ao guarda-corpo. Com um último solavanco, Alexandre desviou, enviando a van para o aterro. Faíscas irromperam enquanto o metal raspava na rocha. O carro deslizou até parar a poucos metros de distância, fumaça subindo do capô. Silêncio. Então, passos. Ricardo saiu da van, sangue escorrendo de sua testa. Ele carregava uma pistola, sua risada ecoando pela tempestade. "Você acha que isso acaba aqui, Almeida? Você não pode protegê-la para sempre." Alexandre saiu lentamente, protegendo Vitória atrás dele. "Você está acabado, Ricardo. Acabou." Ricardo levantou a arma, as mãos tremendo. "Você tirou tudo de mim." Vitória se adiantou, a voz trêmula, mas clara. "Você fez isso consigo mesmo." Ele mirou nela, rosnando. "Você arruinou minha vida." Antes que ele pudesse atirar, Alexandre avançou, derrubando-o na lama. A arma voou da mão de Ricardo, deslizando pelo chão. Os dois homens lutaram brutalmente. Punhos, lama e chuva se misturando em um ritmo violento. "Fique no chão!" Alexandre gritou, batendo nele novamente. Ricardo cuspiu sangue, zombando. "Você acha que ela te ama? Você é apenas um substituto." O punho de Alexandre congelou no ar. Sua voz agora era calma, mortalmente calma. "Talvez, mas eu não sou nada como você." Ele o atingiu uma última vez e Ricardo caiu inerte. Sirenes uivaram à distância, a polícia finalmente se aproximando. Vitória correu para Alexandre, abraçando-o enquanto a chuva caía mais forte. "Acabou," ela sussurrou, soluçando. "Por favor, me diga que acabou." Ele a segurou firme, respirando pesadamente. Acabou para ele, mas não para nós. Atrás deles, policiais cercaram o destroço. Ricardo gemeu fracamente, as algemas se fechando em seus pulsos. Enquanto o amanhecer despontava sobre as montanhas, a tempestade se dissipou. Vitória se encostou em Alexandre, observando a primeira luz perfurar o horizonte. Pela primeira vez, ela não estava mais fugindo. Um mês depois, a tempestade havia passado, literal e figurativamente. Os degraus do tribunal estavam cheios de câmeras mais uma vez, mas desta vez o clima era diferente. A nação tinha acompanhado cada reviravolta da queda de Ricardo Marques. Hoje seria o fim de tudo. Vitória Costa estava ao lado de Alexandre Almeida na entrada do tribunal, sua postura calma, mas seu coração acelerado. Suas mãos, antes trêmulas, estavam firmes agora. Ela usava um vestido azul marinho simples e nenhuma joia, apenas uma força silenciosa. Alexandre se inclinou mais perto. "Você está pronta?" Ela assentiu. Pela primeira vez em anos, sim. Dentro do tribunal, a tensão zumbia como eletricidade. O júri entrou, seus rostos indecifráveis. Ricardo estava na mesa da defesa, uma sombra do homem que ele já foi. Seus caros ternos foram substituídos por um uniforme de prisão. Seu charme havia desaparecido, transformando-se em exaustão. Mas mesmo agora, ele tentou sorrir para Vitória, uma tentativa oca e quebrada de controle. A voz do oficial de justiça ecoou. "Todos de pé." A juíza Aline tomou seu assento. "Podem se sentar." "Senhoras e senhores do júri, vocês chegaram a um veredito?" O porta-voz se levantou. "Chegamos, Sua Excelência." O coração de Vitória batia forte, enquanto o tribunal ficava em silêncio. O porta-voz desdobrou o papel. "Sobre as acusações de agressão agravada, fraude financeira
e tentativa de conspiração para cometer assassinato, nós consideramos o réu culpado de todas as acusações. As palavras pairaram no ar por um momento. Então a sala explodiu. Repórteres rabiscavam, suspiros e murmúrios preenchendo o espaço. Vitória fechou os olhos, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Alexandre pegou a mão dela por baixo da mesa, apertando gentilmente. O rosto de Ricardo se contorceu em descrença. "Não, isso está errado!" ele gritou, lutando contra os guardas. "Ela me incriminou! Todos eles!" O martelo da juíza, Aline, quebrou o silêncio. "Ordem, senhor Marques, o senhor permanecerá em silêncio." Mas a fúria de Ricardo só aumentou. "Você vai se arrepender disso, Vitória. Você vai..." Os guardas o arrastaram para longe antes que ele pudesse terminar. Sua voz se desvaneceu quando as portas pesadas se fecharam atrás dele. A juíza olhou para Vitória. "Senhora Costa, o tribunal elogia sua coragem. A justiça foi servida." Enquanto o tribunal encerrava a sessão, as câmeras do lado de fora explodiram em luz. Microfones foram estendidos, vozes gritando o nome dela, mas Vitória não parou para responder. Ela pisou na luz do sol, respirando profundamente. Pela primeira vez, o ar não parecia pesado. Natan estava esperando perto do carro, sorrindo fracamente. "Você conseguiu, irmã." Ela o abraçou com força. "Não," ela sussurrou, olhando para Alexandre. "Nós conseguimos." Mais tarde, nos degraus do tribunal, Alexandre estava quieto ao lado dela. "Acabou, Vitória. Você está livre." Ela se virou para ele, a voz tremendo. "Eu nem me lembro de como a liberdade se sente." Ele sorriu suavemente. "Você está prestes a descobrir." Enquanto os repórteres continuavam a se aglomerar, ela olhou para o céu claro. "É estranho," ela disse. "Por tanto tempo, eu pensei que a única maneira de sobreviver era desaparecer. Mas agora eu quero viver, alto, honestamente." Alexandre tocou a mão dela com a sua. "Então viva. Essa é a melhor vingança." Atrás deles, em uma van de transporte da prisão, Ricardo olhou para fora através das grades. Seu império havia sumido. Seus aliados desapareceram. Seu nome desonrado. O homem que antes tinha tudo agora não tinha nada. Ele sussurrou para si mesmo, a voz oca. Ela venceu. E pela primeira vez, ele estava certo. As semanas seguintes ao veredicto pareceram surreais. Pela primeira vez em anos, Vitória Costa acordou sem o medo pressionando seu peito. Os pesadelos que antes a arrastavam para fora do sono ao amanhecer tinham se acalmado, substituídos pelo som dos pássaros do lado de fora de sua janela e pelo ritmo calmo da paz. Ela se mudou para uma pequena casa à beira-mar, um trecho tranquilo do litoral a 1 hora da cidade. Não era grandiosa como a mansão que ela tinha compartilhado com Ricardo. Era modesta, cheia de luz solar e ar do mar. E era dela. Em uma manhã fresca, ela estava descalça na varanda, uma xícara de chá aquecendo suas mãos. As ondas batiam abaixo, gaivotas circulando acima. Por um longo tempo, ela simplesmente respirou, saboreando a liberdade em cada inspiração. Atrás dela, a porta de correr se abriu. Alexandre Almeida saiu, sua camisa desabotoada na gola, os olhos suaves de sono. "Não podia esperar pelo nascer do sol de novo, hein?" ele brincou. Vitória sorriu fracamente. "Depois de tudo o que passamos, tenho medo de desperdiçar um único." Ele se juntou a ela, encostando-se ao parapeito. "Você merece isso, a paz, o silêncio, um novo começo." Ela olhou para ele, o vento puxando suavemente seu cabelo. "Nós dois merecemos." Lá dentro, o som de risadas ecoava. João, seu filho, agora um menino de 5 anos alegre, brincava com um carrinho no chão da sala. Natan também tinha se mudado para perto, ajudando-a a reconstruir sua vida. Os 3, antes pedaços quebrados, estavam finalmente inteiros de novo. Alexandre olhou pela janela sorrindo. "Ele está crescendo rápido.
Parece cada dia mais com você. Vitória riu baixinho. Vamos torcer para que ele herde sua paciência em vez da minha teimosia. Nem pensar, ele disse, rindo. Por um tempo, eles ficaram em silêncio. O tipo de silêncio que falava mais alto que as palavras. Vitória finalmente se virou para ele. Eu costumava pensar que a felicidade era algo que acontecia com outras pessoas, que não era para mim. Ele olhou para ela com gentil certeza. Você a conquistou, Vitória. Cada cicatriz, cada lágrima a levou até aqui. Lágrimas brilharam em seus olhos, mas desta vez elas não eram de dor. Você me salvou, Alexandre. Ele balançou a cabeça. Não. Você se salvou. Eu apenas apareci quando você decidiu lutar. Ela sorriu através das lágrimas. O sol nascendo sobre o horizonte, pintando o oceano de ouro. Talvez seja isso que o amor real é, não salvar alguém, mas estar ao lado deles quando eles finalmente se salvam. Ele estendeu a mão para a dela, seus dedos se entrelaçando. Então eu estarei ao seu lado pelo tempo que você me quiser. Lá dentro, João riu, e a voz de Natan chamou. O café da manhã está pronto. Vitória riu suavemente, virando-se para a porta. Vamos, herói, estamos perdendo o dia. Enquanto eles entravam, o calor da família os envolveu. O tipo de calor que só vem depois de sobreviver às tempestades mais frias. Sobre a mesa da cozinha estava uma manchete de jornal. Justiça servida. Marques condenado à prisão perpétua. Vitória olhou para ela uma última vez antes de fechá-la. Esse capítulo está terminado, ela sussurrou. Alexandre colocou a mão sobre a dela. E o próximo? Ela sorriu, os olhos brilhando de paz. Está apenas começando. Lá fora, o oceano rugia suavemente contra a costa, uma canção de ninar para os curados. 5 anos depois, o oceano ainda sussurrava do lado de fora da casa dos Costa Almeida. A casa tinha crescido com eles, mais clara, mais cheia, preenchida com risadas e memórias em vez de medo. Vitória Costa Almeida estava em frente ao espelho, prendendo um delicado broche de prata em seu vestido. Era o mesmo que ela tinha usado em sua primeira audiência no tribunal anos atrás. Naquela época, parecia uma armadura. Agora, era simplesmente um lembrete de quão longe ela tinha chegado. Nossa sala de estar, João, agora um menino de 10 anos alegre, brincava com seus blocos, construindo torres que se estendiam em direção à luz da manhã. Natan estava ao seu lado, fingindo estar impressionado enquanto cada torre desabava e era reconstruída novamente. Mãe! João chamou, sua voz cheia de orgulho. Olha, eu fiz um castelo. Vitória sorriu. Está perfeito, querido, assim como você. Da cozinha, Alexandre Almeida apareceu, ainda bonito, ainda firme. Você está pronta? Ele perguntou, entregando-lhe uma xícara de café. Ela assentiu. Tão pronta quanto eu jamais estarei. Hoje era importante. A Fundação para Mulheres Sobreviventes, a organização que ela tinha fundado com o apoio de Alexandre, estava realizando sua 5ª gala de aniversário. O que começou como um pequeno centro comunitário tinha crescido em um movimento nacional, ajudando milhares de mulheres a escapar do abuso e reconstruir suas vidas. Enquanto eles dirigiam para a cidade, Vitória olhava pela janela para o horizonte. Antes, esses altos prédios pareciam prisões. Agora, eles pareciam faróis. Na gala, o salão de baile cintilava com luz e esperança. Câmeras piscavam, mas desta vez não com escândalo, mas com admiração. Dezenas de mulheres que ela tinha ajudado ao longo dos anos a abraçaram, seus rostos brilhando com força. Quando o anunciador chamou seu nome, Vitória subiu ao palco. O aplauso a envolveu como uma maré. Ela respirou fundo, olhando para o mar de rostos, sobreviventes, apoiadores e crentes. Sua voz era calma, confiante. 5 anos atrás, eu era uma mulher que pensava que sua história terminaria em dor. Mas a dor não é o fim, é o começo da verdade. E a verdade é liberdade. A sala ficou em silêncio, suas palavras se aprofundando.
Eu estou aqui hoje não como uma vítima, mas como prova de que você pode reconstruir sua vida. Você pode se levantar novamente. E quando você o fizer, você descobrirá que sobreviver não é apenas viver. É ensinar outros a viver também. Lágrimas brilharam na multidão. Alexandre assistia da primeira fila, o orgulho suavizando suas feições. Natan se sentou ao lado dele, aplaudindo com os olhos marejados. Quando ela desceu, Alexandre a encontrou no meio do caminho. Você foi incrível, ele sussurrou. Ela sorriu, deslizando a mão na dele. Nós dois fomos. Mais tarde naquela noite, quando a gala terminou, Vitória estava na varanda com vista para as luzes da cidade. O ar estava fresco, as estrelas nítidas contra o céu escuro. Alexandre a abraçou por trás. Você conseguiu, ele murmurou. Ela se inclinou para ele, sussurrando. Não, nós conseguimos, e é apenas o começo. Longe em uma cela de prisão silenciosa, Ricardo Marques olhava fixamente para uma pequena TV, transmitindo seu discurso. Ele a desligou e fechou os olhos. Pela primeira vez, não havia mais raiva, apenas silêncio. De volta à varanda, Vitória olhou para o horizonte, sua voz suave. Para cada mulher ainda na escuridão, aguente firme. O amanhecer está chegando. E enquanto a primeira luz tocava a cidade, Vitória sorriu. Finalmente livre. Então é isso. Nossa história finalmente chega ao fim. Mas se você ainda está aqui agora, assistindo até este exato momento, então algo na jornada de Vitória deve ter tocado seu coração de uma maneira silenciosa. Talvez tenha te lembrado que a cura não é sobre esquecer a dor. É sobre aprender a viver mais forte por causa dela. O filósofo estoico Sêneca uma vez disse: o que está no caminho se torna o caminho. E foi exatamente isso que Vitória fez. Ela transformou sua dor em propósito. Então, se você está passando por algo sombrio, lembre-se, este não é o seu fim. É apenas um capítulo. Continue de pé. Continue respirando. E um dia, você também contará sua história. Se esta história te comoveu, por favor, curta este vídeo, compartilhe-o com alguém que possa precisar dele hoje e se inscreva em nosso canal. Juntos, continuaremos a transformar dor em poder, uma história de cada vez.